Minhas irmãs, meus irmãos, hoje eu tenho uma metáfora para compartilhar e espero que vocês tirem um bom proveito desta metáfora, que vocês imaginem muito além da minha imaginação e cheguem a conclusões muito mais proveitosas das que eu tive ao inventar essa metáfora. Me refiro a um boteco. A metáfora de um boteco pode ser aplicada a uma reunião de amigos, a uma reunião para casamento, uma festa de casamento. Pode ser atribuída também, o boteco atribuído até mesmo a uma igreja, um clube e assim por diante. Vários casos, seria oportuno que meditemos um pouquinho na importância ou no problema que é para a sociedade um boteco. Sabemos que, na maioria dos casos, o boteco serve principalmente para pessoas, na grande maioria, de idade avançada, que vai sentar ali a chorar suas defraudações, suas frustrações, suas tristezas, seus conflitos e despejar ali tudo aquilo que dói por dentro aos ouvidos dos seus amigos, enquanto tomam um pouco de vinho para passar aqueles momentos, aquela história, aquelas dores psicológicas de uma melhor forma. Como isso é bastante comum, tanto nas pequenas cidades como nas grandes cidades também, e mesmo quando em grandes cidades, bairros VIP e também lugares de luxo, onde não vai somente pessoas idosas, como que majoritariamente frequentam os jovens, e estão eles ali com a idade flor, tipo flor, digamos assim, ou botão que está se abrindo, bonitos, alegres, falando de coisas engraçadas, e tudo parece uma festa. E as pessoas, de fato, se alegram e passam momentos agradáveis, felizes, e gastam seu dinheiro para isso. Mas e que se comparamos com as igrejas? Será que uma igreja não será uma comparação digna, senão ofensiva? Que possamos dizer que esta ou aquela igreja, ou muitas delas, são como botecos que servem apenas para alegrar as pessoas muito superficialmente e muito passageiramente. Não quero ofender a ninguém, não é minha intenção dizer que estes são botecos e estas outras igrejas são verdadeiras igrejas. Não, porque a igreja não é o local, não é o lugar, são as pessoas. E dentre o grupo de pessoas que vai beber álcool num boteco, pode haver alguém de Deus que ainda não conseguiu vencer o vício da bebida, mas que ama a Deus e busca a Deus. Não tem quem o ajude, então ele está ali juntamente com os outros, sem esperança. Os botecos são lugares próprios para as pessoas frustradas, fracassadas, entristecidas,
amarguradas, que brigaram e não encontram a maneira de acalmar sua consciência, seu estado de culpa, então vão e pagam para tomar um pouco de álcool. E estão tomando ali e esquecendo dos seus problemas. Talvez até riem e possam estar muito felizes. No entanto, nós sabemos que essa alegria é passageira. Logo, logo passa tudo e volta o problema. O problema foi apenas afogado, molhado, com tanto álcool, que o deixou ao problema como anestesiado. E a pessoa esquece por alguns momentos e fica feliz como se foi resolvido o problema, mas não foi. Tem muitos espaços onde bêbados se jogam nos bancos e dormem. Eles chegam a esses lugares cheios de álcool e a barriga cheia de tiragosto. E os novos copos ou cálices que pedem e recebem, o cantineiro anota numa livreta de fiado, porque, coitados, já gastaram todo o dinheiro ali mesmo, por um momento de alegria, de satisfação, de esquecer dos problemas e de se empoderar para sair dali fortalecido, como que se fossem reis com certos poderes sobre pessoas e situações, e de repente passam as horas, eles percebem que não mandam nada, não têm nenhum poder, não receberam nenhum poder naquele lugar chamado boteco. E eu estou falando assim um pouquinho de maneira descripta das denominações, das chamadas igrejas, não para combatê-las, não, porque assim como um boteco ajuda as pessoas problemáticas a passar um momento alegre, as denominações também têm sido essa anestesia, esse passaporte da tristeza para a alegria, pelo menos por algumas horas. E também trouxe esperança para aquela pessoa que passou um momento ali ouvindo opiniões diversas, e talvez essa pessoa possa voltar para casa com uma estratégia nova na cabeça, dizendo: agora eu saio do meu problema, porque alguém o ajudou com alguma opinião. Então, não estou condenando nenhuma denominação, nenhuma igreja. O que estou denunciando aqui é uma coisa que está na Bíblia e que se refere a espaços e lugares e meios pelos quais nós trocamos Cristo por algo que não é Cristo, que não é Deus, que não é a paz de Deus, que não é a riqueza de Cristo, que não é o pão de vida, que não é a água viva. É outra coisa que nos engana. Portanto, não estou atacando de maneira pontual a nenhuma denominação nem a todas. Estou dizendo que há um sistema que rouba das pessoas a oportunidade de desfrutar de Cristo. E isso é muito triste, porque o fazem em nome do bem, do amor, da tolerância, da compreensão e também de Deus.
Eu tenho visto desde criança, porque chegava nos botecos onde também era armazém, para comprar uma listinha de coisas que meus pais me mandavam comprar. E tenho visto muitos bêbados ser bem tratados pelos donos do lugar, respeitados e considerados pessoas dignas, pessoas honoráveis. Assim, muitos deles, os donos desses lugares, tratam as pessoas. Talvez você esteja trasladando esta ideia às denominações, às igrejas, e pensando, mas também na minha igreja são assim. Eles me recebem muito bem, me dão tudo o que eu preciso, todo o carinho, todo o respeito, por isso é que eu fico ali. Mas você precisa se questionar quanto dura esse prazer, quanto dura. Durará para sempre? Transformará sua vida? Ou é apenas um tiragosto do dono do local, da organização, porque ele sabe como manter as pessoas e está manipulando a você e você não percebe? É para pensar. Examinemos um texto bíblico chave que nos demonstrará a verdade nesta narrativa comparada. Isaías 51, do 1 ao 13. Mencionarei um por um dos 13 versículos. Ou melhor, lerei um por um dos 13 versículos. Misturado, ou no final de cada versículo, a interpretação que eu dou aplicada a este caso de botecos. E se lhe serve para você ver o fraude de sua igreja, que não é igreja, porque a igreja não defrauda ninguém, não extorque a ninguém, não abusa de ninguém, senão que a igreja é o ambiente onde você se sente em casa, como família, que você não precisa ser honrado pelo homem para ter um prato de comida, senão que você vai até a cozinha e pega o prato e se serve, ou um copo e se serve água viva, e come aquela água e se alimenta e passa muito bem, sem controle humano, senão com toda a liberdade, porque você está em casa. E também você vai ter sempre na igreja a oportunidade e a virtude de poder compartilhar com o outro e talvez até servir ao outro antes que você se sirva na mesa do Senhor. A igreja é diferente. A igreja nunca pode ser comparada com um boteco, mas as igrejas dos homens, sim. E não falo para ofender, falo para abrir a mente tanto dos donos de igrejas como das ovelhinhas que frequentam pelo menos todos os domingos, esperando um trato humano e não tem um trato humano. Tem um trato como se fosse cabeça de gado. Quantos vieram hoje? Tem igrejas humanas de homens que até num momento dizem quantas pessoas congregaram naquela noite. Que triste. As duas vezes que se conta de um censo humano no Antigo Testamento, nas duas ocasiões não era a vontade de Deus. E Deus se irou por isso. E a igreja dos homens repetem isso. Sabem de cor quem é membro deles, para dar-lhe valor como eles querem dar. Premiá-los e honrá-los humanamente, materialmente.
mas não preparam essas pessoas para ser honradas por Deus na eternidade. Porque para eles serve isso. Então é tudo para eles. Vamos desde o versículo 1 examinar algumas coisas muito interessantes. Algumas eu vou revelar a interpretação hermenêutica, porque vinho, leite, água e outras coisas, outros valores que tem aqui nesta porção da Bíblia, tem um sentido hermenêutico. Em toda a Bíblia vai ter o mesmo sentido, mesmo significado, ou aproximado, ou opostos, mas de qualquer maneira, vendo bem o contexto, saberemos que significa água, ou vinho, ou leite, ou alguma outra coisa. Porque eu estarei fazendo hermenêutica. Mas, em outros casos, eu vou estar fazendo uma aplicação revelada do Espírito Santo, que não fere o texto, e sim traz para nós, nestes dias, uma luz de Deus, para que tanto donos de igrejas, repito, e ovelhas do Senhor, possamos abrir os olhos e nos arrepender das coisas que estão erradas em nossas vidas. Eu não estou vindo aqui para pedir-lhe, sai daqui e vai para lá. Senão, mude você, mudo eu, cada um de nós temos que mudar. Então seremos de verdade igreja. Versículo 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aqui neste versículo, vinho se refere a todo tipo de satisfação humana e temporal. Humana e temporal. Você vai para uma igreja, mencionam que está você, dão bem-vinda para você, talvez até pedem para você passar à frente e saudar a igreja. Isso é vinho. É uma honra que lhe satisfaz momentaneamente, mas é agradável. Leite é aquilo que você precisa porque está vivendo uma vida infantil, uma vida indefesa, uma vida impossibilitada para caminhar por si mesma. Então tem leite na igreja para você. Mas água, no texto, é a palavra de Deus. É a palavra viva de Deus. Por isso eu vou repetir esse versículo, que é o primeiro e o mais importante deste capítulo. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, que é a palavra, e os que tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. A Bíblia nunca rechaça o rico. Aqui, quando fala do dinheiro, está falando do rico, do que tem poder adquisitivo. A Bíblia nunca rechazou ao rico. Vinde, comprai e comei. Como? Vamos comer a água? Exatamente. É o que a palavra diz. Comer a água. Sim. Vinde, comprai. Sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Escute agora a minha reflexão. Nenhum bêbado tem sede, e todos eles se valem do dinheiro. Quando não tem dinheiro, não vão para o boteco, mas quando tem dinheiro, vão de imediato. Antes de voltar do trabalho para casa, já passam pelo boteco para festejar que está voltando para casa com dinheiro, mesmo que chegue sem nada. E até eles se citam
oferecendo pagar o copo dos amigos. Nenhum deles deseja a água que Deus criou. Preferem o vinho criado pelos humanos. Quem tiver sede de água deverá mastigar e comê-la, não bebê-la. Deverá degustar e não apenas receber sem utilização de seus dentes, como se fosse um xarope goela abaixo. No boteco, e se você quiser comparar com a sua igreja, pode comparar. Eu estou dando a possibilidade de que você veja além do que estão lhe mostrando. Em muitas delas, se não em todas, você não mastiga a água. Você não faz o esforço de triturar aquela palavra enquanto o palestrante está falando e degustá-la e ver que gostinho ela tem para a sua vida espiritual. É como que se estão lhe dando um xarope goela abaixo. E o lamentável que provavelmente não seja você, aquele que nunca mastigou a água de vida, para que seus dentes também se vigorizem e se tornem fortes e saudáveis, senão que você passou anos e anos sendo alimentado como goela abaixo. Não somente você teve essa experiência, como que o que é pior, muitos líderes ocupam o templo todas as semanas e não tem outro que possa passar para o púlpito quer dizer, ocupa o púlpito e não tem outro que coopere com ele no púlpito. Ou pelo menos ele vai ser a figura central de todos os domingos. E quando eu estou falando isto, eu não falo de ontem. Eu estou falando de 3, 4 décadas ministrando nas denominações e vendo o desenrolar dos cultos em todos lados. O que mais me chocou foi na Igreja de Deus da Linha Verde, em Curitiba, onde cada culto era igualzinho ao anterior, igualzinho. E sempre sabíamos que hora no relógio ia entrar o pregador, que sempre era o mesmo, e quantos minutos ele ia demorar. Se se tratasse de um salão cultural, eu aplaudiria esse pastor pela excelência da sua oratória e como ele nunca passava de 45 minutos. Realmente era para ser aplaudido. Mas isso porque eu conheço a gramática, a profissão de escritor, de jornalismo, tudo isso, então eu poderia aplaudi-lo. Mas quantos irmãos se congregavam ali e assim como vieram, voltavam vazios, sem estrear seus dentes, sem usar seus dentes, com uma experiência de que colocaram nele um supositório e talvez melhorassem algo, e não passa disso. Quem tiver sede de água deverá mastigar e comê-la, não bebê-la. Deverá degustar e não apenas receber sem utilização de seus dentes, como se fosse um xarope goela abaixo. Versículo 2 diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão?
Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Construir um templo não é pão. Comprar um carro para a tal igreja não é pão. Comprar um ventilador não é para o Senhor, é para nós. Trocar as cadeiras comuns por cadeiras compradas de um velho cinema, de um velho teatro que fechou, bem cômodas as cadeiras, não é para o Senhor. Não é obra de Deus, é obra carnal para a carne. E se eu tiver que estar nesse culto em pé e me cansar, vocês acham que discípulo de Cristo não se sentaria no chão, no piso? Que problema? O discípulo de Cristo não tem luxo que escolher, não tem pretensões, não espera que chamem ele para sentar lá em cima, na parte de cima do cenário, que o deem ou lhe deem uma certa gratificação, consideração ou honra, nada disso. Porque ele está acostumado a não gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Ele gasta naquilo que vai alimentá-lo fisicamente e espiritualmente. E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Por que gastai o dinheiro no produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Quanto satisfaz um culto desse tipo? Quanto? Na maioria dos casos, nas últimas 2 décadas ou 3, não satisfaz nem aos donos da igreja. Todos voltamos para casa triste e amargurado por todo o escândalo que foi o culto. O desastre da carne se exibindo, o eu se posicionando por cima dos irmãos. Muito triste essa situação. Ouvi-me atentamente, estou lendo o versículo 2. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Nossa alma, ela tem o poder de discernir entre o que é bom para ela e o que é gordura. O que é bom é próprio da alma, mente, vontade e emoções. E o que é gordura é o que vem do espírito para a sua alma. É uma coisa que a alma não tem como acolher e receber, porque não encaixa o espiritual com o almático. Mas, aqui nos diz o texto, ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Tem igreja por aí que não é boa para você. E o sinal de sua ruindade é que tira de você o dinheiro que tem e abusa do esforço do seu trabalho. Na maioria das denominações, as mulheres, inclusive a católica, as mulheres são escravas do sistema. São as que limpam o templo, as que não deixam faltar água no púlpito, as que fazem todo tipo de socorro, tanto para o palestrante como para toda a comunidade reunida. São as escravas. E tem mulheres que gostam de ser escravas. E não são capazes de dizer, eu não serei escrava, mas também não me sujeito ao patriarcalismo, onde só o macho governa no culto. Eu quero uma igreja cheia da graça de Deus, onde homens e mulheres participam da mesa do Senhor e servem ao resto dos irmãos. Versículo 3. Inclinai os vossos ouvidos
e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Agora vem a reflexão. Todos os que têm sede, vêm a Cristo e sabem ficar ouvindo-o. Não se queixam, faz uma hora que Cristo está falando e eu tenho que aguentar. Não. Todos os que têm sede de verdade escutam a Cristo caladinhos, ouvindo-o, e não são bêbados, ou seja, não ficam jogadas na reunião de qualquer jeito, dormindo. São, sim, capazes de assinar uma aliança com Deus. Versículo 4. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como líder e governador dos povos. Está falando para o povo de Deus. Agora vem minha reflexão. Os que comem a água de vida de Deus estão capacitados para governar, porque um bêbado jamais pode governar bem sua família, sua empresa, a nação, mas aqueles que têm sede e vêm e comem a palavra de Deus de verdade, eles, sim, foram colocados no mundo como líderes do reino de Deus. Muitos cristãos não sabem de que falamos quando falamos do reino de Deus. Se nem sequer sabem a que nos referimos e que é o reino de Deus, imaginem quanto vão sofrer nos próximos dias e nos dias da grande tribulação e talvez durante o milênio, nas trevas de fora do milênio, por 1000 anos, porque não foram capazes de submeter-se ao Rei Jesus e, portanto, Cristo nunca governou sua vida. Versículo 5. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Agora vem o meu comentário. A verdadeira igreja não casa com política, com o Estado, porque a glória de Deus nela lhe é suficiente. E são os políticos e a sociedade mundana que vêm a nos buscar e buscar em nós palavra de vida, e não nós que vamos nos acolher ao poder público para poder sobreviver e para poder governar, o que é pior. Ninguém sai da igreja para ir à política e vai governar, senão que vai ser a vergonha para o evangelho fazer isso. Versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. E se converta ao Senhor, quem se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Agora vem minha reflexão. Toda a igreja de homens é caminhos a Deus. Todas as igrejas dos homens é caminhos a Deus. Religião. Religar a Deus. Por tais caminhos, os humanos tentam se religar com Deus. Mas
isto não satisfaz. Versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será, versículo 11, a minha palavra. Lembra que estávamos falando no começo de comprar água e mastigar essa água? Assim será a minha palavra, que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Religião é um caminho, palavra minha, religião é um caminho desde a terra para o céu, mas o caminho de Deus é desde o céu para a terra. E aqui temos semente e pão suficiente. É muito interessante este final, quase final. Quando a gente tem semente, a gente é uma pessoa que onde quer que chegue, leva luz para as igrejas, para os irmãos, leva consolo, leva revelação, leva palavra de autoridade e não falsa profecia, não leva interpretação da Bíblia tendenciosa para calvinismo, arminianismo, luteranismo, agustinianismo, para nenhum homem, como ícone fundador de igrejas. Não. Aquele que tem uma semente verdadeira de Deus é aquele que caminha com Deus, anda com Deus e aprende a calar enquanto Deus fala. E ele aprende a calar e está calado quando Deus fala e aprende constantemente a palavra de vida e apreende. Uma coisa é que aprende, é o aprendizado, e apreende, que quer dizer que toma para si. Essa pessoa é uma pessoa que carrega a semente de vida. E com o tempo as pessoas dão muito valor para essa pessoa. Eu tive essa experiência no meu caminhar de Deus e com Deus. Eu tive essa experiência por muitos anos. Hoje mudou tudo, mas eu não carrego semente podre nem seca. Eu carrego a semente da vida de Deus, que tarde ou cedo alguém vai parar para ouvir e para aprender essa semente. E isso vai se multiplicar. Se Deus não quer que se multiplique desde as minhas mãos, não importa. Eu sou servo, não sou dono. Não sou dono. Portanto, eu farei o meu trabalho. Mas tarde ou cedo, esta semente boa e de vida vai produzir. Vai produzir. E quando isso produza, é maravilhoso o que vai acontecer no mundo. Eu não tenho uma expectativa de caos, eu tenho uma expectativa de grande avivamento da igreja. E vou dar um exemplo. Temos aqui em casa várias plantas de mamão. A planta de mamão, que é a que se me ocorre, não sei se é bem assim que funciona com ela, mas vamos supor que ela seja assim. Se não for, o mamão será a laranja, a tangerina, não sei, qualquer outra planta. É o seguinte, quando nasce uma plantinha de mamão, você percebe quando está ao redor de 10 centímetros acima da terra. Olha que lindo, nasceu um mamão aqui. Que maravilha, você fica feliz e começa a regar, e molha, e cuida. Mas tem cuidados que nós não podemos prestar a essa planta de mamão, porque não são, em definitiva, cuidados. São coisas naturais. Por exemplo, o sol. O mamãozinho pega sol todo dia.
e mediante esse sol ele está crescendo robustamente e saudavelmente, porque recebe nutrientes do sol. Mas também ele precisa um pouco da sombra, então de noite ele tem a lua, que alumia e dá outro tipo de nutrientes para ele. E a sombra da noite e o frescor da noite contribui para ele seguir crescendo. E ao outro dia não tem mais 10 centímetros, tem 15. E você continua olhando e regando e cuidando, e todos os dias essa plantinha vai subindo. Até que chega um momento que ela carrega de mamão. Muito mamão mesmo. Bom, a igreja é como um mamão. Ela não vai mudar de uma hora para outra sem cuidados. E sem se valer do sol de justiça que é Jesus Cristo. E sem se valer e se acolher debaixo da sombra e do frescor da lua que é a igreja. A própria igreja, o próprio crente, não vai crescer se não tiver essas duas lumbreiras cuidando dele, trazendo alimentação para ele, e ainda os cuidados de algum ser humano, que regue, que molhe, que capine para deixar num lugar agradável essa planta, e ela vai chegar à maturidade quando vai produzir muito fruto, não por milagre, senão no decorrer do tempo. Não existe avivamento por milagre. Não existe crescimento individual e maturidade da igreja por uma campanha evangelística e de fogo e de dons e de avivamento de um grande e famoso homem do mundo, no mundo. Não. Vamos mudar e cada um de nós é bem tratado para que saia de nós toda a imundícia. Sejamos lavados com a água viva, purificados, santificados, nutridos com o sol de justiça que é Jesus Cristo e com a lua que é a igreja. Quando nós assumimos esse caminho, não vai haver tribulação que possa prevalecer contra nós, nem governo ateu que possa nos destruir. Não tem como. Hoje eu vi um vídeo de um pastor brasileiro. Todo o tempo que ele falou de arrependimento, ele atribuiu aos outros. Vocês têm que se arrepender. Vocês têm que mudar de vida. É hora de que vocês voltem para a igreja. E de vez em quando ele deu uma entrada ali que ele também. Mas não é isso que devemos fazer. Eu não tenho que vir a gravar um arrependimento meu que devo me arrepender diante de Deus. Eu tenho que falar e ministrar aquilo que eu vivo. E é isso que acontece hoje nas igrejas, que todo botequeiro ou despenseiro num boteco trabalha para si. Que todos mudem, mas eu não posso perder minha posição. E isso está acontecendo. Que os irmãos, em vez de buscar a Cristo, o sol de justiça, e a igreja, a lua, buscam um boteco, onde tem um momento de satisfação, mas não a genuína satisfação. Quando o Pai disse por Jesus, eis aqui meu filho amado em quem eu tenho contentamento, ele está dizendo, chega, eu com este filho e tudo que ele está fazendo, eu estou completamente e perfeitamente satisfeito. E essa mesma perfeição
essa mesma compleição de felicidade, de certeza, de estabilidade e de satisfação plena, temos nós que estamos incluídos no amado que é Jesus Cristo. Mas se nós queremos defender nossa igreja, nossa denominação, nosso boteco, pois prepare-se para mais tribulação. Que Deus nos ajude a entender esta palavra e nos arrepender à volta para casa. Amém.